não há nada que eu preciso tanto nesse momento quanto uma cilada polar. Oi, gente! Uma vez a cada milênio, os planetas se alinham e Verônica lê uma obra contemporânea. E é por isso que eu tenho aqui em mãos Dark Matter, da Michelle Paver, que ficou traduzida aqui no Brasil como Noite Polar. Vou deixar todas as informações aqui embaixo na descrição. Primeiro, esse é um livro de ciladas polares, que é um tipo de história que eu nem sabia que amava, mas de um ano pra cá eu sei que eu amo. Horror pra mim, agora só se for a menos 40 graus. Segundo, pensa num livro pra curar ressaca literária. E ele assusta a qualquer hora do dia. Eu lembro que eu chegava pro balé, ia lá me aquecer, todas as luzes acesas, aquela música clássica ali pra você ir entrando no clima, as minhas colegas conversando e eu com aquele frio na espinha, olhando pro seu ombro, aquele risinho de nervoso. Ah, eu sei o que vocês pensaram. Aula de balé? Você anda passeando por aí, velhos? Então, esse é um ponto importante. Eu li Noite Polar em outubro do ano passado. E desde então eu tô louca pra gravar um vídeo pra vocês. Eu cheguei a fazer uns stories comentando isso antes de voltar com o canal, mas mesmo depois que o canal voltou eu não achei que tava no momento certo. Por quê? Esse livro vai descrever de uma maneira muito intensa o que se chama de cabin fever, que em português, segundo a minha pesquisa, ficou sendo síndrome da cabana ou síndrome do isolamento. Especialmente ali no primeiro semestre do ano da pandemia de 2020, tava todo mundo muito tenso, muito ansioso, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não estava acostumado com o que estava acontecendo, ansiedade de todo mundo lá em cima, inclusive muita gente sofrendo dessa síndrome do isolamento, então achei que não era o melhor momento para chegar aqui e indicar um livro que fala sobre isso. Ainda assim, se alguém achar que não é melhor ler agora, não tem problema algum. O livro vai continuar aqui, esse vídeo vai continuar aqui, a sua saúde mental é mais importante do que tudo isso. Agora, bora pra essa história que eu não tô me aguentando. Dark Matter, Noite Polar, se passa no final dos anos 30, contemporâneo, mas nem tanto, né, Verônica? E é narrado por meio das entradas do diário de Jack Miller, um jovem de 28 anos que se meteu numa cilada polar. Meio sem perspectiva de vida, ainda mais ali no meio da Grande Depressão, Jack vai responder um anúncio que procurava um operador de rádio para uma expedição no Ártico. Essa expedição ia, além de coletar espécimes biológicos e geológicos, também ia fazer um estudo meteorológico para o caso de haver uma nova guerra. Estamos em 1937. Spoilers, haverá. Então, Jack e mais 4 rapazes, todos eles claramente de uma posição social diferente da dele, e os Husky siberianos chegam ao arquipélago de Spitsbergen, na Noruega, de onde eles pegam um barco para a Baía de Grönhuk. Esse vídeo também será uma aula sobre como destruir a língua norueguesa. Essa baía só é habitada por caçadores no período de caça, então eles esperam ficar sozinhos ali por um bom tempo. As coisas já começam a dar errado no barco, porque ninguém queria levar eles pra tal da baía. Até que eles convenceram um capitão, assim, muito a contragosto, mas só de falar o nome do local, o clima já fechava. Sabe quando pesa o rolê? Pra piorar, os outros nobres exploradores começaram também a sofrer empecilhos. 2 deles sequer começam a expedição e o outro fica doente e precisa voltar, isso quando eles já chegaram lá. E é aí que Jack, nosso narrador, se voluntaria a ficar ali cuidando das coisas enquanto que os outros não voltassem. Isso às vésperas de começar a chamada Noite Polar, daí a tradução do título em português, que é um fenômeno que ocorre nos polos em que é noite o dia inteiro. E Jack ia ficar lá, sozinho, com os Husky siberianos. E tem um fantasma. O quê? Eu não tinha falado disso, não? Quando a gente lê no subtítulo A Ghost Story, ou como tá na tradução, uma história de fantasmas, pode parecer um mero detalhe, mas a Ghost Story é um gênero dentro
do insólito ficcional. Inclusive, fica a dica que eu acabei de fazer um curso só sobre o insólito ficcional promovido pela UEL em parceria com a Mackenzie e todas as aulas ficaram gravadas e estão aqui no YouTube, link na descrição. A Ghost Story, a história de fantasmas, existe dentro da literatura de terror e ela possui uma longa tradição literária, especialmente na literatura de língua inglesa. Vários autores passearam pelas histórias de fantasmas, como Dickens, Elizabeth Gaskell, que escreveu Norte-Sul, melhor amiga da Charlotte Brontë, Robert Louis Stevenson. E temos também autores que se especializaram nesse tipo de literatura, como é o caso do M.R. James. A Michelle Paver é pupila do M.R. James e ela admite isso. Agora vamos lá, eu não sei se foram os filmes slasher ali dos anos 70, 80, 90, se foi a franquia Jogos Mortais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, se foram filmes de zumbi. Eu só sei que a gente tá mal acostumado com histórias de terror. Porque se não tiver o susto, se não tiver o jump scare, se não tiver gore, se não tiver violência explícita, tem o Maracanã inteiro reclamando que não deu medo. A história de fantasma raiz, e na minha opinião as melhores, vão apostar muito mais na sugestão do que na concretude. É só lembrar lá do A Volta do Parafuso. Cada leitor tem uma impressão diferente daquela história. Porque é tudo muito mais insinuado do que descrito explicitamente. E a gente ainda fica refém da impressão da personagem. Isso é desesperador. A história de fantasmas produz pequenos tremores na linha que separa o mundo sobrenatural do mundo empírico e da ordem doméstica. Então essa sutileza e essa simbiose com o nosso mundo cotidiano, ela tá no cerne da história de fantasma. Freud também vai falar algo parecido naquele ensaio sobre o inquietante, quando ele diz que o inquietante está no comum. Mas é aquele comum que quando você olha um pouco mais de perto, já não tá tão comum assim. Ele fala, por exemplo, das repetições. Quando a repetição ou uma coincidência acontece uma vez, ok. Mas quando começa a acontecer várias vezes, aí já sobe aquele frio na espinha. E é exatamente assim em Noite Polar. Quanto mais mundano, mais assustador. É a madeira da cabana, é a porta do canil aberta, é a sensação de que existe mais alguém ali. Mas tudo, claro, pode ter explicações perfeitamente racionais. Ainda mais porque, vale lembrar, Jack está surtando por causa do isolamento. E tá aí, eu gostaria de ouvir as impressões de vocês sobre isso, se vocês já leram, se vocês pretendem ler. Mas não é só sobre fantasmas que Noite Polar vai falar. Eu poderia dizer que esse também é um livro sobre solidão. Jack Miller já era muito sozinho. Ele não tinha amigos, ele não tinha família, e é por isso que ele acha que vai ficar tudo bem se ele ficar lá sozinho em Groenhoek. Não é nada que ele já não estivesse acostumado. O Ártico é realmente a ambientação propícia para explorar um tema como esse, porque a paisagem, apesar de bela, ela também pode ser muito desoladora. Agora pensa tudo isso no escuro, num dia que nunca amanhece. Pra uma pessoa que tá legal já seria difícil, agora imagina pra uma pessoa que não tá bem emocionalmente. E Jack se via completamente estagnado na vida. Ele não podia continuar os estudos, ele detestava o emprego dele, mas tem um paradoxo interessante aqui, porque essa paisagem do Ártico, ao mesmo tempo em que ela é desoladora e ela pode amplificar esses sentimentos de solidão e essas preocupações, também existe uma espécie de consolação de você olhar algo tão vasto e tão imperturbável. Agora, lembra que eu disse que todos os membros da expedição tinham um status social diferente que o do Jack? Isso nunca dá errado na literatura, não é, Grande Gatsby? Tudo bem a história secreta? Para todos os efeitos, Jack Miller é aquele que vem de fora, ele é o outsider, e ele tem muita consciência disso. Por mais que o Gus, que é o menino do coração de ouro, ele descrevendo Gus é tipo o Victor Hugo descrevendo o Anjo Raz. A estátua grega. Por mais que o Gus deixe claro que ele não se importa que o Jack não seja do mesmo grupo que eles, o Jack sente que ele precisa se provar mais do que os outros. E esse é um dos motivos para ele se voluntariar a ficar em Groenhoek quando todo mundo foi embora. Mas esse não é o único motivo para ele querer ficar. Desde o início, Jack sente uma admiração muito grande pelo Gus. Ele é muito educado, como líder da expedição, ele é muito decidido, ele é muito bonito também. Aos poucos a gente percebe que essa atração vai saindo do campo da admiração e se desenvolvendo em algo um pouco mais forte. Pode haver divergências entre a percepção do leitor e a percepção do próprio Jack, e por conta das circunstâncias, eu não posso adiantar muita coisa para não dar spoiler, mas por conta das circunstâncias a gente não tem certeza de como que
as coisas iam se desenvolver. E aí eu jogo outro questionamento pra você que leu ou pretende ler Noite Polar, lembrando que é bem curtinho, então dá tempo de você ir lá, ler e voltar aqui pra comentar. Até que ponto Gus teria percebido esses sentimentos do Jack e usado isso pra manipulá-lo a ficar na Bahia e continuar a expedição? Ou eu estou sendo muito cínica e desconfiada e o Gus é realmente um amor de pessoa? Tá aí uma resenha pra você que sentia falta de resenha, Dark Matter, Noite Polar. Pra ser bem sincera com vocês, é só o final que eu achei um pouco corrido. Eu acho que muita coisa interessante começou a aparecer no final da história que poderiam ter sido mais desenvolvidas. Mas também a tensão já tava tão alta que você só quer uma solução. E de forma alguma isso estraga o que tinha sido construído até então. E quem já leu, ou quem for ler, me digam o que acharam. E vamos bater um papo sobre boas histórias de fantasma. E de como elas podem servir para explorar os recantos mais escondidos da nossa mente que só são expostos quando não existe mais capacidade de racionalização. Se eu tentasse falar isso de novo, eu não conseguia. Joinha pelos huskies siberianos. Eu amo um cachorro. Jack detesta cachorro e aí ele adota um ali com muita relutância. Na verdade, eu acho que foi o cachorro que adotou o Jack. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.